querido ouvinte, irmão Alan, estamos aqui. Quem está acompanhando ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook, pode ver aqui comigo nosso irmão Cláudio Ananias, autor do livro Cristianismo Inteligente, a fé em harmonia com o intelecto. O título é fantástico, Cristianismo Inteligente, a fé em harmonia com o intelecto. Nosso irmão Cláudio Ananias, que é doutorando e mestre em filosofia, é especialista em gestão e docência do ensino superior, tem formação em filosofia, ciência, religião e música, e atua como professor de música no município de São Gonçalo do Amarante, e também é professor de teologia ali na STEADEB, que é a nossa escola teológica das Assembleias de Deus aqui no Rio Grande do Norte. Então, nosso irmão Cláudio Ananias escreveu esse livro e vai estar aqui falando um pouco sobre esse livro, Cristianismo Inteligente, a fé em harmonia com o intelecto, que é um livro que fala sobre defesa da fé, ou, na disciplina de teologia, apologética, né? Então, irmão Cláudio Ananias, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Jonathan, paz do Senhor, Alan, Auristela, todos os irmãos que estão aqui no estúdio e também aos ouvintes do programa do Dejade. É uma satisfação estar aqui compartilhando esses dados, essas informações com os irmãos. Ananias, primeiramente agradecer a Deus, né, por essa sua disponibilidade. Não é a primeira vez aqui no programa Conexão Jovem, e a gente vai continuar convidando, viu? Amém. À disposição. Eu já trago aqui esse agradecimento em nome do Diácono Fred, o diretor do nosso departamento, e é um quadro bem especial dentro do programa Conexão Jovem, querido Ananias, que é o quadro Abrindo o Livro. Como eu disse, sempre trazendo um escritor aqui. Hoje está com esse filho na mão, querido Cláudio Ananias, se você me permitir assim falar, não é? Sim. Mas me conta um pouquinho como esse livro foi gerado, querido Cláudio, como surgiu esse sentimento em relação a até escrever, não é? Como é que foi? Esse quadro também ela tem essa percepção de incentivo também às pessoas que estão nos ouvindo, até colocar para fora seus pensamentos, aquilo que Deus tem dado a elas. O livro ele iniciou a partir de uma motivação de pesquisa sobre o tema. Ainda quando eu estava ali no período da formação em teologia, pensando na monografia, né, no trabalho de conclusão de curso, ventilando várias possibilidades de temas para pesquisar. Então, a primeira motivação partiu daí. Eu acabei não desenvolvendo o TCC, um TCC nesse assunto, mas o conteúdo ficou ali latente. E, em um momento posterior, como eu já tinha uma pesquisa feita sobre isso, eu já tinha lido bastante a respeito da apologética cristã, especialmente da apologética contemporânea, a partir do neoateísmo. Então, diante de toda aquela informação, aquela carga de informação que eu já tinha de pesquisa, eu resolvi colocar isso no papel, né? Resolvi escrever, de fato, um trabalho que contemplasse essas discussões, especialmente aqueles temas específicos da apologética cristã, que a gente pode concentrar em 3, que é a defesa da existência de Deus, a defesa da confiabilidade da Bíblia e a defesa da divindade de Jesus. Com relação a Jesus, que ele é um personagem histórico, isso é claro, é difícil alguém questionar esse fato. Agora, o fato de que ele é divino, de que ele é Deus, é isso que se questiona. E aí a gente traz para a discussão intelectual mesmo, para a via que contempla argumentos racionais em favor dessa assertiva. Concentramos esses 3 temas específicos e procuramos, assim, de certa forma, traduzir para uma linguagem mais acessível de quem não é da área de filosofia esses temas, de maneira que a pessoa lendo o livro, o conteúdo pode funcionar como uma introdução à apologética contemporânea. Um dos capítulos aqui que você trata, que é um dos pontos que você falou, é sobre a confiabilidade da Bíblia. Por que, ou que resposta o nosso jovem que está ouvindo deveria dar a quem questiona a veracidade da Bíblia Sagrada? Essa pergunta é interessante do ponto de vista da crítica que se faz à literatura em geral, não é? Você pensar a crítica literária, porque essas pessoas que fazem a crítica à Bíblia, elas fazem do ponto de vista da crítica a qualquer livro, considerando o fato do livro, da produção do livro, o livro que você tem em mãos. Se nós vamos analisar a Bíblia do ponto de vista literário, nós precisamos utilizar ferramentas que contemplem essa forma de crítica também para os outros tipos de literatura, e em especial para as literaturas antigas, já que a gente está tratando de um livro antigo. Então, quando você aplica as regras críticas
para a literatura antiga, você vai verificar que a Bíblia se sobressai a todas elas. E aí a dica que eu dou é ao exame da evidência interna do texto, ou seja, se há contradição de fato no texto bíblico, a regra da evidência externa, que é se existem outras fontes que fazem alusão ao conteúdo que está ali exposto, e aí a história é muito favorável a isso, conteúdo da história geral e da arqueologia. E em terceiro lugar, a gente aplica o teste bibliográfico, que verifica a confiabilidade da Bíblia. Agora, sobre isso é importante destacar que falar de confiabilidade não é falar de inspiração. Às vezes as pessoas confundem. Sim. Então, quando nós defendemos a confiabilidade da Bíblia, nós estamos fazendo isso do ponto de vista da crítica literária mesmo, utilizando essas regras que eu coloquei, como a quantidade de manuscritos existentes, né, a comparação entre o manuscrito e outro, se há variação que compromete o texto, a distância entre o autógrafo, ou seja, aquilo que foi escrito primeiro pelo próprio escritor, e o manuscrito mais antigo, né? Essa diferença de data. Tudo isso a gente coloca no momento da análise e, diante de todas estas regras, da evidência interna, externa e do teste bibliográfico, a gente verifica que a Bíblia sobressai a todos eles. Eu vou dar só um dado para não me estender muito, mas com relação à quantidade de manuscritos. Se você coloca os escritos de Platão, que ninguém questiona, a confiabilidade desses documentos, os escritos de Aristóteles, discípulo de Platão, os escritos dos historiadores, como o Heródoto, a Ilíada e a Odisseia de Homero, você coloca tudo isso na mesa, sobre a quantidade de manuscritos, e coloca a quantidade de manuscritos que existem do texto do Novo Testamento, para ficar só no Novo, a diferença é de fazer vergonha. Eu estou falando aqui de quantidades de manuscritos, especialmente dos filósofos antigos, que não chegam a 10 cópias. Mas a Bíblia ela tem, juntando os manuscritos que existem em grego e também nos outros idiomas, você tem mais de 5.000 manuscritos. Então é de fazer vergonha quando a gente aplica, e eu estou colocando apenas um elemento do teste bibliográfico. Tem inúmeros outros. Então a resposta está aí. O título bem interessante, Cristianismo Inteligente, a fé em harmonia com o intelecto. Um livro que vai ajudar você a desmistificar aquele conceito que algumas pessoas têm de que ciência é totalmente oposto à fé. Né? Algumas pessoas acham que a ciência, quem crer na ciência, deixa de acreditar em Deus. Isso é verdade, Cláudio? A propósito disso aí, existe um capítulo, não é verdade, nem é um capítulo, são 3 capítulos, que trata dessa discussão específica da relação da fé com a ciência. Só para dar uma indicação, existem pelo menos 3 formas de você entender essa relação entre fé e ciência. A primeira é de oposição, de dizer que ciência é uma coisa e fé é outra e não há como estabelecer diálogo. A outra forma é a confusão, é você achar que a fé ela pode ser fundamentada e estabelecida puramente a partir da ciência. E aí é uma confusão, porque se for assim, você elimina a necessidade da fé, conhecimento de Deus a partir da experiência pessoal. E a terceira forma é a forma do diálogo, que é esta que nós propomos. Você pode tranquilamente apoiar o que você já tem por fé, ou seja, aquilo que já está posto na Bíblia Sagrada, naquilo que se tem de descoberta científica. Porque todas as descobertas científicas, e quando a gente fala em descoberta, nós estamos falando naquilo que já está experimentado mesmo, não apenas na teoria, aquilo que está proposto experimentalmente, laboratório, né? Aquilo que foi analisado e seguir os rigores da ciência. Quando você analisa tudo isso, se estiver falando de alguma particularidade que a Bíblia já tratava, é sempre confirmando, nunca contradizendo o texto bíblico. Eu trago uma série de exemplos aqui. É o ciclo hidrológico. A ciência descobriu em 1700. Né? 2 cientistas franceses descobriram o ciclo hidrológico nesse período. Mas a Bíblia ela diz isso já em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7. Né? A gente tem lá, todos os rios vão para o mar e contudo o mar não se enche. Um outro exemplo, a primeira metade do século XX, Albert Einstein com a teoria da relatividade, que já não é mais teoria, né? Já é um dado científico comprovado, em que ele estabelece a relação entre espaço, tempo e matéria. E quando ele trabalha as suas equações para isso, ele observa que espaço, tempo e matéria tiveram um início,
tiveram um princípio. E a Bíblia, no início de Gênesis, já está dizendo isso. É o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que existe de natural teve um princípio, teve um começo. Mas isso só é constatado a partir da teoria da relatividade. Desde os escritos antigos, e falando dos pré-socráticos, né, antes de Platão e Aristóteles, até o idealismo alemão, que é finalzinho do século XIX, todos os livros, eles colocavam o universo como eterno. O único livro que dizia que o universo não era eterno era a Bíblia. Na teoria da relatividade, proposta por Einstein, é que a gente vai ter a confirmação disso cientificamente. Muito bem, esse foi a participação do querido professor Cláudio Ananias, dentro do nosso quadro Abrindo o Livro.